Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Pode Tudo, Tudo Pode. E como você já sabe, ele é patrocinado de maneira como patrocínio master pela Arca Music, também o estúdio Arca, e Arca Music você já conhece, né? São projetos de elementos sonoros, projetos de equacionamento de som para grandes ambientes, igrejas, juntamente com a loja que te atende na parte dos instrumentos, das mesas digitais, caixas amplificadas, digitais e outros acessórios que fazem com que ela seja uma empresa que está pronta para te atender em todas as suas necessidades com relação a som. Fora isso, guitarras, violões, palhetas, o que você precisar, você vai encontrar também na Arca Music. E, através do nosso podcast, a gente gostaria de convidar você a permanecer sempre conosco. É uma alegria a gente poder chegar até o seu lar, a sua empresa, a sua casa. E hoje, nesse segundo episódio, nós queremos apresentar uma pessoa muito especial que você vai ter o prazer de conhecê-lo, assim como nós. Vou aqui fazer, na minha colinha aqui, a biografia, parte da biografia dele, que é grande, mas a gente vai começar fazendo de forma um pouco mais cronológica. Nós estamos hoje com o convidado, o apóstolo Antônio Bueno, carinhosamente chamado de Apóstolo Toninho, e ele nos permite isso. Ele é pastor presidente do Ministério Apostólico Renovado, conhecido como MAR no Brasil, sediado aqui em Campo Grande, mas também com outras ligações fora do estado. Casado há 33 anos com a pastora Leila Cristiane de Camargo e pai do Giovanni, do Alan, futuro vovô, bem breve, não é? E depois ele vai também, se quiser, falar o nome da Norinha, que é uma filha, né? É a filha ganha. Formado em teologia pelo CIB, Seminário e Instituto Bíblico de Cianorte, no Paraná. Ele também tem a formação em Master Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, com sede em São Paulo. Ele tem fundado igrejas em todo o território nacional, exercendo liderança sobre outros pastores, mentoria sobre estes mesmos, aqui no nosso Brasil e também no exterior. E sempre atendendo e sempre levando à frente o trabalho do MAR no Brasil, com a sua sede em Campo Grande, que possui 14 anos já de existência na nossa cidade, para nossa felicidade. E hoje nós vamos conversar com o apóstolo Toninho de um assunto muito pertinente, muito importante, um assunto que nos leva a sentar, parar, refletir, pensar depois dessas informações que vamos receber agora. Nós vamos falar sobre algo que é muito importante: identidade e propósito. Então, para isso, eu quero já começar conversando com o apóstolo Toninho. Apóstolo Toninho, seja bem-vindo. Obrigado, Deus prazer abençoe estar a sua com presença vocês. aqui, que ótimo, que alegria para nós, né, do nosso podcast poder recebê-lo, é um privilégio para nós. E eu quero começar fazendo assim, um questionamento, antes da gente entrar diretamente no assunto, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre algo. Nós temos uma educação no Brasil meio deslocada. Não sei se eu poderia usar esse termo. Você vai me corrigindo se eu estiver fora do... Não é? A nossa realidade de educação, ela é meio duvidosa na questão da ênfase na área da vida, nas áreas da vida do estudante. Desde os princípios, né? Desde o pequeno jardim da infância até a entrada na universidade. E a gente percebe o grande hiato, né? Um verdadeiro cânion que existe entre o interesse da educação na Europa, nos Estados Unidos, como é do seu conhecimento, versus o Brasil. Tem se falado, vários governos têm prometido fazer uma reforma na educação de forma que nós acabamos vendo alunos se desinteressando até por conta de estudar matérias que não têm nada a ver com a sua vida prática no futuro, que não dizem nada sobre a sua identidade, seu destino como brasileiro, né, e o seu propósito. Então, eu gostaria que você nos desse assim, uma palavrinha. O que você entende com essa questão da educação no país? Como que você vê essa diferenciação? Será que a gente consegue ainda sonhar que os nossos filhos sejam bem educados? Bom, Jete, eu creio que sonhar sempre é bom, né? Eu acho que se você não vislumbra um futuro melhor,
você acaba desistindo de viver o presente. Sim. Então, essa expectativa de que pode melhorar, essa é uma coisa bem do brasileiro, né? Amanhã será melhor. Acho que do ser humano, né? O amanhã sempre será melhor. A gente tem sempre essa expectativa. Quanto a essa ênfase na educação, como hoje é feita no Brasil, acho que o maior problema é isso que você abordou e que a gente sempre fala. É a disparidade entre o que se ensina e o que se necessita para viver. Não é nem o que se vive, mas o que se necessita para viver. Eu creio que a educação no Brasil, ela ensina matérias como se fosse uma caixinha fechada. Você decorou, isso está ótimo. Então, não há um interesse em ensinar as nossas crianças a pensar. Então, parece que é proibido pensar. E a gente vê os alunos de hoje, eles não pensam, eles são ecos de pensamentos de outros. Sim. Não há um pensamento próprio na educação. E eu acho que uma reforma pela educação passa em também fazer uma qualificação de quem está no comando. Perfeito. Porque às vezes a gente vê algumas reportagens das pessoas que estão nos comandos, nos ministérios, e a gente fica assim desanimado, porque se a cabeça, como diz a Bíblia, né, se a cabeça está enferma, imagina o resto do corpo. Pois é, é verdade. Então a educação, ela sofre da consequência de ter uma administração que ela não procura pautar em cima do que se é feito em outros países. Perfeito. Então eu creio que acho que se a gente der um enfoque, por exemplo, no empresariado, crianças, o aluno sai até da faculdade sem saber fazer imposto de renda, sem saber fazer aplicação financeira. Coisas que teria que ser... A gente sequer ensina a poupar na caderneta de poupança na escola. Eu tenho estimulado meu filho a fazer isso. Meu filho abriu conta para ele quando ele era menor. E eu falo para ele, cara, dá um jeito de aprender a aplicar. E ele tem umas aplicaçõezinhas no banco. Então, eu creio que a educação passa por aí. Perfeito. A gente sabe que é uma dificuldade em ser brasileiro num país continental, de tamanho, dimensão continental, né? E também com a variação muito grande entre culturas regionais diferenciadas, o Nordeste e o Rio Grande do Sul, né? Perfeito. A tradição gaúcha, alemã, italiana, daquela holandesa e portuguesa do Nordeste, também do Sudeste. Bom, isso aí poderia ser um problema se a gente... poderia ser um problema simples se, como o apóstolo mesmo comentou, se a educação chegasse num denominador comum, numa forma melhor de apresentar a vida ao acadêmico, ao estudante, né? A vida estudantil a ele e os seus estudos e as suas pesquisas, as suas evoluções como alguém está aprendendo, seja no livro, seja no digital, seja com exemplo ou o ensino dos professores. Sim. Mas o nosso passado também não ajuda, né? Porque nós não temos... A nossa formação como povo brasileiro foi feita em cima de escravidão, de opressão, de cala-bocas, né? E a mistura de raças, que foi obrigada a ficar subjugada pela raça dominante, que seriam os portugueses, espanhóis, holandeses e tudo mais, nos fizeram, parece que, esconder sempre, querer botar a cabeça embaixo da mesa, ou então no buraco, feito avestruz, né? Então, você acha que essa diferença cultural interfere, ou se fosse feita uma coisa bem feita para que nós nos sentíssemos melhor, por isso a gente vai falar sobre identidade e propósito, Sim. Se isso aí daria um peso igual a todos nós, né? Nordestinos, pessoal do Sudeste, Sim. paulistas, gaúchos e etc. Esse jeito multicultural da gente ser, talvez ele afete a forma, mas não a essência. Perfeito. Quando se decide a essência, você adapta isso à forma. A forma, eu digo, como vai se explicar isso, como vai se passar isso. A forma de entregar o conteúdo, ela pode variar. Mas o conteúdo pode ser o mesmo para uma nação inteira, mesmo com uma formação multicultural como a nossa. Que fala a mesma língua, né? Com relação ao nosso passado, eu prefiro aquela observação da professora Lúcia Helena Galvão, a filósofa brasileira muito conceituada ali de Brasília, que ela diz que o passado, por mais duro que seja, ele nos entrega uma lição.
E se a gente olhar para o passado e aprender a lição que o passado ensina, ele não vira trauma. Na verdade, ele vai servir de degrau para a gente chegar ao destino que a gente precisa. Perfeito. Só fazendo uma interrupção. Então, a gente já entra direto no nosso assunto. Sim. A identidade e o propósito. É. Você tem que buscar no seu passado algo para que você entre... A professora ela diz o seguinte, a filósofa disse, você tem que entrar em paz com o seu passado. Você tem que entrar num acordo com o seu passado. Porque quando eu tenho um passado dolorido e eu não ressignifico e eu não entendo o que ele quis me dizer, qual o recado que ele me deu, Sim. Né? Então eu vou entrar na vida futura cheio de traumas e os traumas me paralisam. Todo trauma paralisa. Seja do ambiente familiar, seja do ambiente político, social do país, naquele momento que está sendo educado. Trauma. Toda a história, a gente pode olhar para o passado, mas nós fomos fundados, começamos com escravidão, com opressão, ok. E o que isso nos ensina? Quando eu aprendo o que o trauma ensinou, eu não sou mais refém do trauma. Sim. Ele virou uma lição, Sim. Então ele não é mais um trauma. Você se tornou resiliente ao negativo que tinha no passado. Porque se você não aprender com o teu passado, você sempre vai ter uma desculpa para não avançar. Pois é, uma justificativa vazia, Sim, mas que vai te... Mas a nossa psique não difere o que é realidade do que é fantasia. A mente humana não consegue divisar. Perfeito. Então, quando você, por exemplo, eu me lembro uma vez que eu estava caminhando numa estrada à noite e de longe eu vi como se uma pessoa saindo e fazendo assim, longe. Falei, rapaz, vou mudar de caminho porque parece que tem alguém lá que vai querer me assaltar. Mudei de caminho, mas com medo. Sim. No outro dia eu passei lá, era só um girassol que o vento batia nele e ele ia para isso. A minha mente disse que era verdade. Uma coisa que não era verdade. É verdade. Então a mente não divisa. Perfeito. O que é verdade e não é verdade. Ela se inclina àquilo que a gente depositou nela, né? Isso, as emoções que você tem com relação àquilo que você interpreta. Perfeito. Se você interpretou errado, você vai crer errado. Se você vai crer errado, você vai ter comportamento errado. Tendo comportamento errado, o resultado vai ser errado. Vai ser errado. Não tem como ser certo. É verdade, porque existe uma grande questão que a gente vê dentro das famílias, dentro das instituições educacionais, que é essa questão de poder orientar para que a pessoa se entenda como pessoa. Isso evitaria brigas nas escolas, evitaria a rebeldia dentro de casa, evitaria um monte de coisa. Apesar do ambiente em que se sofre, né? Alguém já disse que você tem que, não é lidar com o que fizeram com você, mas lidar com o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você, não é? Essa é a maior verdade. Eu acho que isso aí traz para a gente uma força interior que começa a nos conectar com a verdadeira identidade de cada um de nós e, consequentemente, o propósito que a gente vai descobrir na vida. Falando sobre isso, estava lendo nas suas anotações e na descrição dos assuntos, não é? Depois nós vamos falar sobre a questão de um livro que você vai ter oportunidade de conhecer, né? De autoria do apóstolo Toninho, que eu comecei a ler e não quis parar mais, né? Já estou terminando ele, já faz 2 dias que estou com ele em cima da minha mesa, a televisão está desligada e eu estou lendo, né? E já nós vamos falar sobre este livro, mas para não sair do assunto, né? Como entender a minha vida com base na questão do passado? Como você acabou de iniciar isso aí, eu queria que você falasse mais alguma coisa. Por exemplo, uma criança diferencia-se da outra porque num determinado lar, o pai sempre incentivou, sempre falou com voz baixa, sempre deu bom exemplo. Um homem de bons costumes, com uma vida exemplar, correta, ensinando o filho a ser uma sequência de sua vida, né? Tentando melhorá-lo para que ele se torne no futuro melhor do que ele próprio como pai. Mas em outro lar, uma criança que é maltratada, em que o pai faz coisas erradas, seja por vários motivos, seja pela índole, seja pela bebida, seja pelo vício, seja pelo mau entrosamento familiar, conjugal como lidar com essas coisas? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber, porque vamos falar da linguagem coloquial. Um vendedor para ter sucesso, ele precisa conhecer o produto. Sim. Quanto mais você conhece o produto, mais você fala dele mais você com vai ter condições de naturalidade. expor e vender bem. Sim. É aqui da Arca Music, né? Sim. Você vai conversar com o Edmar, ele conhece
Rapaz, questão de música ele conhece de cor e salteado. Ele faz com já virou uma enciclopédia na área. Sim, então, por isso ele tem sucesso. Sim, Você perfeito, tá entendendo? entendi. Para eu ter sucesso, eu preciso de autoconhecimento. Como eu digo no meu livro, depois eu vou falar para ele, como é que você vai mudar uma coisa que você não conhece? Perfeito. Não há uma possibilidade. Seguir uma formulazinha que te colocaram. Não tem. Você primeiro precisa se autoconhecer, conhecer quem você é para você poder mudar. Perfeito, tá? perfeito. E aí, quando eu falo nisso, Jete, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, 55% do que somos é herdado dos pais. 55%? 55% são é um herdados percentual dos pais. relativamente... Isso aí não é uma invenção numérica minha, né? Não invento número, isso são estudos, né? Perfeito. A gente fez o curso de Master Coach lá pela Sociedade Brasileira de Coach e a gente tem acesso a esses dados. Sim. Então, 55% do que você é herdado do seu pai e de sua mãe, dos avós, enfim, vem no pacote. Sim. Mas 45% é você quem vai ajustar. Então, o que a gente precisa é focar nos 45%. Eu preciso conhecer os 55% e aí focar nos outros 45% para eu ter uma mudança. Sim, porque nesse 55% só... Sim. Nós temos coisas boas e coisas não tão boas. Coisas boas não tão boas, virtudes exato. E defeitos. Sim, faz parte, está dentro do pacote. Está dentro do pacote, como você disse. Mas esses 55% serão administrados pelos 45% que eu posso mexer. Que esse é uma coisa disciplinada. Essa é uma coisa que eu vou pensada, procurar. Organizada. Conhecimento, autoconhecimento. Perfeito. Pois, no livro eu pergunto muito para as pessoas assim, que dia você nasceu? Todo mundo sabe o dia. Você mesmo sabe que dia você nasceu, se perguntar, você vai dizer na ponta da língua. Mas se eu fizer mais umas 2, 3 perguntas, você vai ver que você não se conhece tanto. Tá. Que dia você nasceu? Que dia da semana era? Uhum. Que horário você nasceu? No dia que você nasceu, chovia, fazia sol? Já começa a ficar complicado. Você entendeu? Uhum. Qual era a ansiedade social no momento? Isso. Porque tudo isso vai interferir. O clima externo que te esperava. Tudo isso vai. Como minha mãe passou a gravidez? Ela foi amada? Ela foi rejeitada? Ela foi violada? Porque tudo isso vai interferir. Perfeito. Porque a criança, dos 4 meses aos 9 meses, ela recebe sem filtro todas as emoções da mãe. Sem filtro. Dos 4 aos 9. Dos praticamente 4 aos 9. a véspera do nascimento. Exato, e isso é fato. Então, essa criança ela vai nascer com essa carga emocional. Eu preciso conhecer minha história. Sim. Porque aí, se eu conheço, eu posso ressignificar. E você conhece a origem de cada uma das coisas que você tenta lidar com elas e às vezes não consegue. Então, você tem uma criança aí, às vezes, muito alterada, você tem que dar uma conhecida na história dos pais, na história da gravidez, na história dos avós, porque tudo isso vem com uma carga. Vai mais longe, né? Uma carga emocional. A gente, eu costumo dizer, Jete, olhando para a história de Abraão, quando Deus chama Abraão e diz, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha uma bênção para Abraão, e quando a gente lê, a gente pensa que a bênção é só de Abraão. Só que a bênção de Deus ela é tão grande que não cabe numa pessoa só. É preciso gerações para que a bênção se concretize. Então, a nossa vida não é resultado só da minha história. A nossa vida é resultado também de toda uma história passada. Perfeito. De todo um entorno em volta da pessoa. Então, eu preciso conhecer essas histórias para eu poder dar direção para a criança. Sim. Né? E é claro, o exemplo dos pais conta muito, né? Sem dúvida. Porque às vezes tem pai que é nervosinho e quer que o filho seja calmo, Seja né? calmo. Aí fala vira. alto, quer que o filho não grite. Aí não vira. Não vira. Mas, apóstolo, uma outra coisa também que me chamou muita atenção na leitura do livro. É uma coisa que muitas pessoas evitam falar, porque devido às dificuldades da vida, dificuldades dos seus projetos, de realizar coisas que estabeleceram como metas, como ideais, as pessoas têm às vezes até vergonha de dizer que sonham com alguma coisa. O sonhar fica uma coisa meio de loteria, né? Eu sonho, vai que... Vai que... mas eu li algo muito importante, eu notei que você se deteve num capítulo falando sobre sonho de uma forma tão maravilhosa, tão fantástica, que eu gostaria assim só de entrar nesse assunto dizendo o seguinte: o sonhador, não é? Pelo que eu entendi, ele torna tangível, não é?
uma visão que anteriormente não tinha forma, ela era amorfa, né? Ela era, fisicamente, ela não existia, né? E ele transforma, o sonhador transforma em realidade. Isso que antes não tinha forma, ou era uma coisa muito Vaga. difícil até de contar para os outros, vaga, não é? né? Vaga. Então, a questão do sonho, eu queria que você falasse sobre isso, de eu ser uma pessoa, alguém que me dou o direito ou aprendo, eu me lembro que é reaprendendo a sonhar, não é? Reaprendendo a sonhar. Então, eu queria que você falasse sobre isso também. Eu tenho uma frase que eu adaptei de uma conversa do Ayrton Senna, e eu criei um jargão para mim, e eu sempre falo para mim, toda manhã quando eu levanto, eu digo, estou indo para a academia, eu falo umas 2, 3 vezes dentro do carro em voz alta, quase gritando, né? Eu sempre digo assim, eu sou autorizado por Deus a ser feliz e a conquistar todos os objetivos da minha vida para cumprir o meu propósito. O Ayrton Senna, ele falava algo parecido para ele quando ele estava disputando as corridas. Ok. Então, eu acho que a capacidade de sonhar com o passar do tempo... Olha bem a criança. Uma criança, quando se pergunta o que ela quer ser quando ela crescer, rapaz... Nossa, é cada coisa, É cada resposta. É astronauta. Fica doido. Mas você já notou que à medida que ela vai crescendo, ela vai diminuindo a expectativa desses sonhos? Sim, ela vai como se ela fosse reduzindo Alguém ele, né? diz assim que ela vai cair na real. Não, não vai cair na real, não. É que a vida e as pessoas à nossa volta, elas vão nos podando na capacidade de sonhar. Porque você pode ser o que você quiser. Perfeito. Não existe limite. Aham. Não existe limite. A gente tem um monte de exemplo aí. Você colocou até um texto bíblico dizendo isso. Posso sim. todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, aliás, pode tudo, tudo pode. Tudo pode, podemos tudo. Então, eu digo assim, as pessoas, elas perderam a capacidade de sonhar porque elas perderam a ideia de quem são. Por isso que eu digo que você tem que saber quem você é para você saber onde você vai chegar, qual é o seu destino. E que tamanho você pode construir o seu sonho. Então, né? eu digo assim, a nossa mente, agora nós estamos estudando física quântica, né? Ela está num boom aí, todo mundo estudando, e a física quântica diz que o observador interfere no objeto observado. É uma coisa que entendeu? Aparentemente parece que não havia fundamento, né? Mas por exemplo, quando eu começo a pensar em alguma coisa, todo o meu corpo, todas as minhas células, elas começam a caminhar na direção daquilo que eu comecei a sonhar. E isso não é uma coisa mística, é uma coisa natural do ser humano. Deus nos fez assim, né? A física quântica tirou isso do misticismo e trouxe para a realidade. Perfeito. Por exemplo, às vezes a gente está querendo... Vamos com uma conversa de homem. A gente está querendo trocar de carro. Sim. Aí, que nem eu agora aluguei um Nivus, eu estou querendo andar de Nivus, gostei Gostou dele. do carro? Eu falei, cara, acho que eu vou vender o meu, vou comprar um Nivus. Você não tem noção de quantos Nivus tem na cidade, eu não sabia. Mas por que eu estou enxergando tantos Nivus? Porque você antes não pensava nele, agora você está pensando nele. Dizer, é um sonho. Pô, eu vou vender o meu carro e vou comprar um Nivus azul. Olha só. Cara, esses dias eu estava andando na rua, tinha 3 Nivus azuis igual o meu, um atrás do outro. Por que eu não via isso antes? Sim. Porque eu não sonhava com isso. Então, quando você começa a sonhar e exerce a capacidade de sonhar, o Espírito Santo, Deus, o universo, eu não sei como é que você crê, né? Sim, a quem está nos perfeito. assistindo, algum diz o universo conspira a teu favor, e é fato. É fato. O mundo conspira a teu favor, e aquilo que você começa a sonhar, ele começa a se materializar para você. As portas começam a se abrir na direção de. Você lembra do filme Alice no País das Maravilhas? Sim. Você lembra que a Alice pergunta pro gato lá, aquele gato feio, tá burro? O gato sorridente. Ele pergunta pro gato, escuta, qual é o caminho certo? E o gato diz, para onde você quer ir? Para onde você está indo? E a Alice diz, não sei. E ele diz, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, quando eu não tenho sonho, o que acontece é lucro. Sim, é o acaso. É o acaso. Eu vivo a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sim. Mas quando eu tenho um sonho, o mundo começa a conspirar no meu favor. Porque eu começo a redescobrir, e todas as células do meu corpo, elas começam a se projetar naquela direção.
Entendo. Inclusive, você falou aí um trecho de uma letra, né, de uma música, e existe uma outra que eu particularmente, não sei a sua visão sobre isso, particularmente, gosto muito dos Titãs. Eu gosto também. Então, mas o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído, eu acho uma coisa tão frágil, eu acho uma coisa tão perigosa, né? E da maneira com que o apóstolo tem mostrado, né, esse assunto sobre a questão do sonho, principalmente enfocando, né, José, né, que desde pequenino, né, ele teve né, um sonho, desde manteve. A túnica colorida, Exato. que ninguém entendia por que o pai fez. É como se o pai tivesse falado, eu vou abrir um arco-íris de escolhas para você. Exato. Não é verdade? Sem saber que estava fazendo isso com o filho, né? E a coisa... E lá na frente, anos depois, décadas à frente, o resultado que houve, como se tornar um príncipe do Egito comum. Mas é como a gente está falando, mas o que impede? O que impede é essa formação da gente, as pessoas à nossa volta. A nossa volta que começa a dizer, você sonha, começa a se incomodar com o seu sonho. Por isso eu digo para as pessoas, quando eu dou treinamento, e eu dou bastante treinamento, eu digo assim, olha cara, quando você tiver um sonho, não conta para ninguém. Mantém ele para você enquanto Guarde ele para você. Está sendo gerado, e né? você só conta quando você encontrar um sonhador. Outro como você. Porque quem é sonhador, sonha junto. Quem não é sonhador, corta o teu sonho. Seja pelo motivo os irmãos que for. Os irmãos de José não eram sonhadores. Pois é, eram práticos. Né? E eles acabaram cortando, e eles eram aquele, vão viver o aqui e o agora. O aqui e agora, e estamos temendo coisas ruins que nos aconteçam, vamos nos proteger, vamos cuidar dos nossos pais. Exato, vamos pagar as contas. Vamos pagar as contas. José dizia, não, tem alguma coisa a mais no universo. Não é só isso que tem na vida, não. A vida tem mais para oferecer. Então, a pessoa, para redescobrir a capacidade de sonhar, ela tem que acreditar que tem mais. Perfeito. Tá? Eu gosto de um texto de Paulo, quando ele diz assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pois é um sonho. Caraca, isso é a realização de sonho, né? Como eu brinco lá na igreja que já vai, sabe o que esse texto quer dizer? Vocês não têm nem noção do que eu preparei para vocês. Então, quando eu começo a entender que o amor de Deus abrange não só o aspecto espiritual da minha vida, mas abrange todos os aspectos da minha vida, eu ouso sonhar. E aí a gente vive uma fé, né? Uma fé espiritual com muito mais conteúdo, né? Porque você não se prende a apenas fórmulas bíblicas, entre aspas, fórmulas de comportamento ensinadas por um líder ou outro. Receitas dadas por outros, e quando no momento em que Deus te coloca um sonho no coração, você não começa a trabalhar isso, né? Você não começa a dar vida a ele, né? Mas o segredo é esse, gente. O segredo é você olhar para aquilo que você quer alcançar na vida e você decidir, eu vou lutar em favor disso. É mais ou menos como Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, Jacó saiu agarrado no calcanhar de Esaú. Sabe o que ele está dizendo? Jacó está dizendo o seguinte, o negócio é o seguinte, eu nasci e agora eu vou correr atrás de tudo que é meu. Eu estreiei, né? Eu estou estreando. E eu vou correr atrás de tudo que é meu. Ele sai agarrado com a cara do irmão. E foi a vida toda a primogenitura era do irmão, mas acabou ficando com ele, porque Sim. ele nasceu decidido, eu vou lutar pelo que eu quero. E a história de Jacó foi uma história de luta pelo que ele queria. Pois se tornou Israel por isso. Então eu creio que a capacidade de sonhar, reaprender a sonhar é isso. É descobrir quem você é em Deus. E a partir do que você descobre quem você é em Deus, acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa, porque nada é impossível ao que crê. Amém. Isso é maravilhoso. Então, quando eu penso dessa coisa forma, que nos alimenta, né? Eu posso chegar onde eu quero chegar. Então, não há limite, pá. Quer dizer, você pode elencar os teus sonhos e começar a conduzi-los um a um. E construí-los. Né? De maneira gradativa, passo de cada vez. É verdade, como você falou, né? Subindo um degrauzinho. Como diz a turma, é o superpoder de fazer um pouco cada dia. Maravilhoso. Uma outra situação também, você falou sobre gerar realidades, logicamente, realidades boas, positivas, né? Mudando a nossa autoimagem. Muitas pessoas se sentem envergonhadas, constrangidas diante dos fatos naturais da vida, do dia a dia, no relacionamento com outras pessoas, na sua empresa, né? Nós estamos falando para pessoas em diversas situações de momento, né? Sim, pessoa que está no seu lar, pessoa que está no seu trabalho, pessoa que está passando por uma dificuldade íntima e não tem com quem compartilhar, né? Mas que
ele precisa fazer alguma coisa para trabalhar a sua autoimagem, mudar a sua Precisa, autoimagem. Ele, verdade. às vezes, tem uma imagem de si mesmo muito ruim, muito negativa, em função de todas essas coisas que já falamos, Sim, né? sim. De cargas trazidas, Sim, seja do cargas passado, que ele emocionais não do passado. conhece, não trabalhou esse passado, então ele hoje está numa situação de que ele não vê portas, né? Não vê saídas, não vê soluções para o seu dia a dia, né? Como que ele poderia iniciar, vamos dizer, uma construção disso? Eu sou pastor, mas eu costumo dizer o seguinte: se você quiser aprender, você aprende com qualquer coisa. Mesmo com Entendeu? coisas que... Mesma coisa que não é crente. Por exemplo, Sim. tem uma propaganda antiga, você vai lembrar que nós somos da mesmo naipe, né? Do mesmo naipe. Do naipe Aroeira. Naipe Aroeira. Por exemplo, tinha uma propaganda de uma loja de roupa, no passado, que era assim: vista por fora o que você sente por dentro. Opa. Leves. Lembra aquelas calças Leves? Leves. E eles diziam, Strauss. Levi Strauss, eles diziam assim, tipo, vista por fora o que você sente por dentro. Qual é o nosso problema? Nós não geramos as realidades porque nós não mudamos os fatores que podem ser mudados. Lembra que eu falei dos 45%? Tem coisa que pode mudar. Postura, jeito de olhar, tá? Jeito de sentar. A gente está até brincando ali sobre como sentar. Um aperto de mão, um jeito de vestir roupa. Eu tive um treinador, um coach, que ele estava me orientando isso, que eu era pastor na época, eu estava tendo algumas dificuldades, e ele falou: cara, você é líder. Ande como líder. Fale como líder. Respire como líder e se vista como líder. Sim. Então, muitas vezes, as pessoas, uma autoestima é mudada num cabeleireiro. Perfeito. Uhum. O cara diz: pô, mas eu não vou pagar X reais só para fazer uma... Cara, se permita. Então, a autoimagem ela começa a ser construída de maneira positiva no momento que você começa a dar um primeiro passo, Exato. seja na direção que for, né? Porque é assim, gente, dentro do que eu já estudei, você tem dois jeitos de mudar. Você muda de dentro para fora e de fora para dentro. É uma retroalimentação. Sim. Tá? O de fora para dentro você pode controlar. Mas se serve ou não serve. Mas, por exemplo, eu preciso de melhorar minha autoestima, então eu vou me cuidar. Sim. Fisicamente. Eu vou me cuidar, vou vestir bem, vou usar bom perfume. Isso afeta como eu me sinto. Perfeito. Aí, afetando como eu me sinto, afeta como eu me comporto. Tá pegando? Sim, sim. Então, por exemplo, como eu digo assim, uma pessoa desleixada, ela está largada. Camarada, se ela for procurar emprego, ela vai ser preterida. Vamos fazer uma primeira análise dela, às vezes até a primeira impressão dela, é a que né? fica. Sim. Então você vai no emprego, aí tem uma outra pessoa melhor vestida, mais sorridente, ela ganha de uma você. postura melhor. Uma postura melhor, um jeito de sentar melhor, um jeito de se apresentar melhor. Então, se você quer gerar coisas novas, você precisa mudar algumas coisas que estão no teu controle. Você não pode mudar o que o outro pensa de você, mas você pode mudar o que você pensa de você. Que ocasionará vai dar os reflexo outros. no outro. Perfeito. Porque perfeito. se eu não mudar a mim, eu sempre digo para os meus jovens lá, se você não gosta de você, por que os outros têm que gostar? Então, a primeira pessoa a se tratar bem, a se gostar, a se amar, tem que ser você. Sim. Porque você não pode exigir dos outros uma coisa que você não dá para você. Tá? Então, até o pessoal, domingo eu estava na igreja, estava com uma roupa mais social, porque não era eu que ia pregar, mais esporte fino. E o pessoal brincando comigo: ô, o senhor tá moderninho, hein? Hoje veio... né? Eu falei: cara, é o seguinte, a gente vai ficando velho, tem que usar umas roupas mais chiques para poder dar disfarçado na idade, né? Porque é impressionante, você pode gerar uma mudança de ambiente com uma postura, com um comportamento, com um sorriso no rosto, coisas que não te custam dinheiro. Eu aproveito isso para... Então, a gente está falando em você adquirir, para você mudar a sua autoimagem, você adquirir novos hábitos, né? Exato. E isso é a prova, né? É mais ou menos assim, quer ver, gente? Como eu digo para as pessoas. O que você pensa formata o que você crê. O que você crê provoca teus sentimentos. Sim. Os teus sentimentos se transformam em comportamentos. E os teus comportamentos te trazem resultados. Olha só. Então você tem que começar receita, né? Onde é que tem que começar a mudar? No que eu penso. Se eu passar a vida achando que eu sou um pobre coitado, miserável, né? Tem gente que usa isso como se fosse uma virtude cristã, e não é. Não é. Né? Eu era, sem Jesus eu era um pobre, miserável, cego e nu, como diz a Bíblia. Sim. Mas eu aceitei Jesus, eu sou filho. E a fonte de vida está em você agora, eu fui perdoado, cara.
Né? Então, eu sou nova criatura. Eu tenho que mudar o meu jeito de pensar. Eu tenho que pensar bem a meu respeito. Eu tenho que falar bem a meu respeito. Porque quando eu pensar bem e falar bem, eu vou mudar o que eu creio a meu respeito. Sim. Aí eu vou mudar o que eu sinto. Aí eu mudo meu Com comportamento certeza. e o resultado é outro. Perfeito. Então, para eu gerar uma realidade nova, tem que começar no pensamento. Uhum. Tem que começar no pensamento. Você tem que mudar o jeito de ver as coisas. Perfeito. E é uma coisa, às vezes, difícil e um certo paradigma para algumas pessoas isso, né? Que ela acha que ela vai deixar de ser ela mesma. Não vai, não vai. A grande verdade é que talvez a pessoa que você acha que é você não é. Não é, né? Porque você foi nós somos... colocado ali naquela... Veja bem, o que Gênesis diz? Que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus é um perdedor, Deus é um desanimado, Deus é um... Claro que não. Sem dúvida. Então, isso tudo que eu sou negativo não representa Não a imagem está representando de Deus. a minha verdadeira... O jeito que eu fui formado. O jeito que eu fui formado, o jeito que eu fui feito. Então, eu preciso voltar a ser o que a Bíblia diz que eu era. Esses dias atrás, eu conversando, né, com a minha neta no carro, eu sempre levo ela dia sim, dia não, levo ela de volta para a vovó, da outra vovó, né? E aí ela, falando sobre isso, ela falou, vô, por que alguém se torna mendigo? Eu falei, ai. Pergunta inteligente. Falei, olha, o vovô não vai ter tempo para a gente falar tudo sobre isso, mas eu quero te dizer uma coisa. Todos nasceram um bebezinho lindo, como você, naquelas fotos que o vovô guardou de quando você nasceu, e você, lembra? Ganhou a sua primeira mamadeira, no colinho da mamãe, da vovó. Falei, mas todos eles tiveram isso. Eu falei, sim. Mas o que aconteceu? Eu falei, são as coisas durante a vida que eles passaram, muitas vezes, condições, né? Os pais não cuidaram, né? Não estudou. E aí fui tentando de forma, assim, lúdica até, né? Sim, tem que Mas ser. a gente vê como isso já preocupa uma criança. Então, se ela for, como o irmão tem dito, for bem direcionada por alguém, e eu acho que isso é uma palavra que talvez a gente precise chamar atenção para quem é educador, quem é pai, tudo que você está fazendo está sendo olhado, gravado como uma câmera de alta fidelidade. Sim. Se você está fazendo coisas que você mesmo critica, que você mesmo não concorda, alguém está vendo você fazer aquilo e está aprendendo com isso também, né? E uma coisa que eu gostaria ainda que... Existem pessoas, a gente sabe disso, e o apóstolo como um líder sabe que dentro da própria igreja, às vezes tem pessoas que recebem a palavra, né? Recebem a palavra como uma semente, às vezes recebem a palavra já como, dependendo da sua vida cristã, um mingauzinho já, né? E outros, às vezes, um alimento mais sólido, mas isso não significa que essa pessoa está entendendo a verdadeira felicidade em ser Perfeito. um filho de Deus, né? E essa questão, por que a gente vê pessoas alegres, porém não felizes totalmente? Porque num determinado momento você vê um flash de que a vida dele não é feliz. Bom, eu tenho duas respostas, né? Primeiro eu quero dizer para você que é uma frase normal, de efeito, todo mundo conhece, né? O problema não está na circunstância, o problema está na pessoa, porque a mesma água, né, que endurece, o mesmo fogo, aliás, que derrete a cera, ele endurece o barro. Pois é, né? Entendeu? O fogo é o mesmo. Parece uma coisa antagônica. O fogo é o mesmo, mas um derrete, o outro endurece. O ensinamento que a gente dá na igreja é o mesmo para todo mundo. Alguns pegam esse ensinamento e desenvolvem ele, outros não desenvolvem. Aí eu entro naquela questão quando o povo saiu de Israel. Você vai lembrar quando o povo saiu do Egito, aliás. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles chegam diante do Mar Vermelho, eles querem eleger um capitão para voltar para o Egito. Enquanto que a promessa é a terra prometida. A mente de escravo deles ainda dependia das coisas do Egito. Por quê? Porque você ser livre implica responsabilidade. As coisas não vão ser entregues na tua mão assim como a gente conhece de mão beijada. A felicidade, o sucesso, ele não nos é entregue de mão beijada, é nos dado uma semente e eu tenho que plantar e regar e cuidar. Então, o sucesso e a felicidade, ele é uma semente. Sim. E você tem que ter responsabilidade para com essa semente. Então, isso significa que não existe um estado de felicidade Não, padrão. Eu não acredito. Você pode ir preenchendo esses elementos. Eu digo assim, né? que felicidade não é um lugar. É um estado de espírito e um caminho. Sim.
Tá? Eu cheguei no lugar, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma boa casa, eu vou ser feliz. Não, isso não existe. Isso é furado, porque eu já conheço ponto, um né? monte de gente que já fez isso, chegou lá e não é feliz. É verdade. A felicidade, ela está no processo. A felicidade é o processo. Sim. Entendeu? Assim, eu vou escalar o Monte Everest. O meu alvo é o Monte Everest. Você chegou lá no topo, vai fazer o quê daí? Sim. A beleza é o processo, é a caminhada. É a caminhada. Então, a felicidade, o sucesso é a caminhada. Quem eu me torno enquanto construo isso? Tá pegando? Sim, então, sem quem eu me dúvida. torno enquanto eu estou cumprindo a vontade de Deus? Quem eu me torno enquanto estou buscando ser um bom médico? Quem eu me torno enquanto estou buscando ser um bom político? Quem eu me torno enquanto estou buscando ser um bom profissional? Essa caminhada, no que eu me transformo enquanto estou trilhando ela? É aqui que está a felicidade. É aqui que está o sucesso. Sucesso e felicidade não é eu cheguei lá. Sucesso e felicidade é no que eu me tornei. Não tem a ver com aquisições. Tem a ver com transformações. Sim, entendo. Uhum. Entendeu? Perfeito. Eu consegui isso, consegui aquilo. Ok, mas e daí? Quem você se tornou? Então as pessoas precisam entender que a felicidade... Paulo resume a felicidade, que também é uma colocação aristotélica, platônica. Né? Paulo diz assim, eu aprendi a estar contente em toda qualquer situação. Eu sei ter abundância e sei ter falta. Eu sei ter comida em abundância, eu sei passar fome, eu sei passar bem, eu sei passar mal, mas eu estou contente em toda e qualquer situação. Então, quando você está feliz com o momento que você está vivendo, entende que Deus está nesse processo e te conduzindo para um propósito, as coisas começam a ficar melhores. Sim. Então, ser feliz não é difícil. É estar contente com o que você tem. Perfeito. Quando eu começo a querer algo que eu não tenho, eu começo a ficar infeliz. Então, a gente tem que... E se você elencar as coisas erradas para você... Exato, porque não é o ter. Exatamente. É o ser. É o ser. Então, aí é que eu digo, você entender quem você é, conta muito. Perfeito. Eu me lembro também, na leitura que fiz, que você falou alguma coisa sobre limpar os sentimentos. O que seria isso? Limpar o sentimento, eu digo assim, é lavar a alma, né? Lavar a alma, tem que lavar a alma, você tem que lavar a tua alma. Limpar o sentimento, porque o passado você não muda. Voltamos a essa coisa muito séria, né? O passado que a gente... você não muda, mas você ressignifica. Você aprende com ele. Perfeito. Então, lavar a alma é essencialmente perdoar o teu passado. Que você não pode mudar mais. Não pode mudar. Não pode mudar, é uma realidade. Eu e meu pai, te machucar meu mais. pai nos abandonou na minha infância. Ele era muito violento, muito mulherengo. Minha mãe sofreu muito. A gente sofreu muito, enfim. Sofreu muito. Ele já está na glória, já falecido. Até um tempo, quando eu era menino no entendimento, eu... Ai, coitado de mim. Meu Deus, porque eu não tive um pai. Porque meu pai nunca me deu um presente. Meu pai nunca me deu nenhum lenço de presente. Nunca me deu. E eu ficava reclamando. Aí eu acordei para a vida. Acordei para a vida e falei, peraí. Por que eu passei o que passei? Qual a razão? Comecei a perguntar. Depois comecei a estudar, claro. Comecei a procurar, entender mais quem eu sou. Falei, cara, tudo acontece por um propósito. Deus não brinca de boneca. Deus criou o ser humano por uma razão. Deus não é igual a gente que dá uma boneca para a filhinha, para a netinha e ela brinca. Deus não brinca. Se Deus criou o ser humano, alguma razão tinha. E se Deus permitiu que eu passasse pelo que eu passei, alguma razão tinha. Qual é a razão? Por que eu passei o que passei? Aí entra naquilo que você falou. O que eu faço com o que me acontece é que conta. Aí eu comecei a entender, cara... Se eu não tivesse passado tudo que eu passei, eu não seria um bom pastor hoje, eu não conseguiria entender as pessoas hoje. Então eu falei, cara, que bom que eu passei todas essas crises. Porque hoje eu sou um pai melhor, um marido melhor, um colega melhor, um amigo melhor, um pastor melhor. Porque eu passei. Sim. Porque eu sou o resultado da minha história. Se eu aprendi com a minha história, eu sou o resultado dela. Se eu não aprendi, a coisa está feia. Então... Limpar o passado, lavar a alma, se trata disso, de você olhar para o passado e você entrar num acordo de paz com ele. O que eu aprendi com isso? O que isso significou para mim? E parar de se achar um coitado. Até porque, gente,
O passado passou, caramba. Ele já não tem, você não tem acesso a ele. Quando eu não perdoo o meu passado, quando eu não lavo minha alma, o meu passado se torna presente. Porque eu começo a lembrar das coisas e eu sinto as mesmas coisas que eu senti. Tem gente que conta que o pai abandonou, que a mãe abandonou, e ele chora hoje. Pois é. Chora de que novo. já deveria ter ficado. Caramba, mas não aconteceu há 20, 30 anos atrás, por que você está chorando? Então o passado dele ainda é presente. Enquanto o passado for presente, ele não tem futuro. Olha, isso aí é importante. Né? Se você não resolver o passado, você não constrói futuro. Quem gosta de passado é museu. Uhum. E a gente não é E curador mesmo assim, para dar uma passadinha, dar uma olhada. De vez em quando, ninguém aguenta ficar no museu muito tempo. Entendeu? Sem dúvida. Então, se eu não resolver o meu passado, eu não uso o meu presente para fazer semeaduras e eu não transformo o meu futuro. Porque se o meu passado está presente, em vez de andar para frente, eu estou andando para trás. Sim. Essa é a razão que alguns brincam, né? Que o retrovisor de um carro é menor do que o para-brisa. Pois é, para você não ficar olhando mais tempo no retrovisor. Você tem que olhar para onde você vai, não de onde você veio. Ali você tem uma olhadinha de relance só. Então, né? você quer ser feliz de verdade? Faça um acordo de paz com o teu passado. Perfeito. Vai lá, vê o que aconteceu de errado e tenta entender. O que é que a vida queria me ensinar? Uhum. Tá? O que a vida queria me fazer? Por exemplo, eu fiquei mais forte. Quer dizer, assumir uma posição pacífica com relação a isso. Meu passado, não de luta com o passado. Não, o pessoal diz, mas teu passado não foi complicado? Foi, mas foi. Mas eu já aprendi com ele. Eu vivo hoje, né? Não, o meu passado foi para mim experiência. Sem dúvida. E até porque tudo aquilo que a gente passa, às vezes por algum dissabor, alguma atitude tomada errada, isso para ajudar uma outra pessoa no futuro, Sim. Você utiliza até o seu próprio depoimento. Aquela experiência de maneira positiva, né? Você não está sofrendo com aquilo mais, de contar aquilo. Pelo contrário, você está usando aquilo para que evite que a outra pessoa passe por isso. Eu acho interessante que a gente, como crente, também tem esse detalhe. A própria Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam, mas tem um povo que gosta de não passar, ficar trazendo. Cara, você já nasceu de novo. Tem toda a razão. Apóstolo, a nossa conversa poderia passar muito mais tempo, mas eu queria agora fazer uma comunicação aqui, agora é oficial, mas aí você termina essa nossa apresentação. Olha, o apóstolo Antônio Bueno, apóstolo Toninho, está lançando um livro novinho, O que fazer para mudar a minha história. Olha só, o que nós estamos conversando aqui, né, é exatamente... Está no livro. Está no livro. Então, isso foi provocativamente aceito por ele e eu gostei da gente comentar sobre isso, para que a gente, além de ter um assunto pertinente, para que nós pudéssemos levar esse podcast até você também pudesse ter acesso a outras informações mais detalhadas sobre esses assuntos que a gente comentou aqui. Não é? E é uma coisa, eu achei particularmente uma atitude muito nobre, né, do apóstolo. Ele é uma pessoa que genuinamente é um homem feliz, né, é um homem realizado. E ele compartilhar isso conosco através de um livro, que eu vejo que tem 3 coisas. Né? O livro, primeiro, ele vai perpetuar seus pensamentos, aquilo que você vê a respeito das experiências que você teve de vida, como é o caso do apóstolo. Né? A segunda coisa é que ele vai influenciar aquele que verdadeiramente mergulhar nele para ter essas informações. E terceiro, o mais importante, ele vai mudar a história dessa pessoa, que como um alimento receber essas informações. Então eu te convido. Eu gostaria que você falasse, apóstolo Toninho, sobre a questão do livro. Agora eu passo ele para você, né? Depois você me devolve, que esse aí é meu. Esqueceu. E também desse uma palavra final para os nossos ouvintes e o pessoal que participa do nosso podcast. Bom, o livro diz o seguinte: o que fazer para mudar a minha história? Como eu comecei dizendo, você não muda o que você não conhece. Perfeito. Então eu começo aqui fazendo uma anamnese para você conhecer quem é você, de onde você veio e qual é a sua história. E a partir daí a gente começa a mudança. Eu não vou revelar mais, você tem que comprar o livro, tá? Perfeito. Mas dá o seu recado para essa câmera aqui. Essa aqui. Né? Então eu quero convidar você a passar uma hora dessa lá no Mar no Brasil, tá? Ali na Fernando Corrêa da Costa, 388. Pode procurar qualquer um dos meus assessores, que eles estão lá com uma pilha de livro para passar para você. Isso aqui vai ser ótimo, porque vai te ajudar a... Eu não procuro ser o supra-sumo do negócio, e nem ter a resposta final. Mas pelo menos eu vou te dar um caminho. Eu vou te dar um caminho. Tem vários, mas pelo menos esse aqui eu vou te dar um caminho para você mudar a tua história.
Cara, a mudança da história está na tua mão. É só você tomar uma decisão. Tudo começa com uma decisão, né? É o superpoder de fazer um pouquinho cada dia. Amém. E isso para nós é uma coisa sensacional, né? A gente está muito feliz com a sua vinda aqui, apóstolo, né? Muito obrigado por ter nos atendido a esse convite, né? Convite feito pelo Edmar, né? Nosso diretor aqui. E nós, assim, ficamos assim em dívida contigo, Que é isso. desse bate-papo tão gostoso, né? Tão maravilhoso, tão amoroso da sua parte. E assim a gente gostaria de externar através do nosso podcast assim o sentimento das mais altas bênçãos na sua vida, na vida da sua família, né? Na vida. É neto ou neta que está chegando? Neta. A Vai vir uma netinha. Antonella. Olha só, hein? De Antônio para Antonella tá bem perto. bem Alguém juntinho. está querendo amarrar mais o pai ainda, né? E será uma alegria também nós podemos estar juntos mais uma vez. Muito né? bom. Nós Obrigado. queremos lhe agradecer e queremos que você continue conosco, nos prestigiando, sabe? Multiplicando esse nosso trabalho nas suas redes sociais, conversando com pessoas, indicando para que essas pessoas também assistam ao nosso podcast. E nós vamos vir com coisas mais à frente que também serão do seu agrado. Então, muito obrigado, fique com Deus e fique na paz. Deus abençoe. Amém.